Abra os seus olhos. Usamos essa expressão para alertar alguém a respeito de algo que está na cara dela e ela não está enxergando. Falamos assim para ver se a pessoa presta mais atenção naquilo que está ao seu redor, pois pode ser que ela vá perder algo ou até mesmo perder alguém, ou ainda perder uma grande oportunidade e, quem sabe, deixar até de cair em sérios problemas e prejuízos. A verdade é que muitas pessoas acabam ficando cegas mesmo com seus olhos abertos. Elas deixam de prestar atenção no que está em sua frente. Se ela não for alertada, é capaz de fazer as piores loucuras da vida. Quantas pessoas eu e você conhecemos que dizem assim: eu não percebi nada, quando vi, quando dei por mim, já tinha feito e agora sofro as consequências. Misericórdia, que Deus possa abrir nossos olhos para enxergarmos a realidade que está à nossa frente. Esse será o assunto de nossa devocional de hoje. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Clodoaldo e vamos a mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: abra os seus olhos. O texto bíblico que vamos ler está em Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 42. Acompanhem comigo a leitura dessa história maravilhosa da Bíblia. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Irmãos e irmãs, estamos diante de um dos textos mais lindos do Novo Testamento, a cura do cego de Jericó. Outros evangelhos dão até o nome a ele de Bartimeu. Nós teríamos aqui inúmeras mensagens para extrair desse texto, mas eu gostaria de focar mais na questão de que aquele homem era cego fisicamente, mas espiritualmente ele viu o que ninguém viu. Ele viu que Jesus era o filho de Davi, o Messias prometido para salvar Israel. Aqui no capítulo 18, o evangelista Lucas trata ainda de diversos assuntos, inclusive cita as parábolas que Jesus contou a respeito de uma viúva que foi muito persistente com um juiz até que ele a ouvisse e julgasse sua causa. Essa parábola o Senhor Jesus contou para motivar seus discípulos a não desistirem de orar a Deus com suas causas, ainda que fossem impossíveis aos olhos humanos. Aqui neste capítulo ainda, Jesus nos conta a parábola do fariseu e do publicano, dois homens que subiram no templo para orar. Um era religioso e muito orgulhoso, o outro era um publicano, cobrador de impostos, mas era humilde. O orgulhoso saiu sem receber sua bênção, ao passo que o publicano, que se declarou pecador e pediu a Deus perdão e pediu a Deus a sua misericórdia, ele saiu abençoado. Daí foi o que veio a conclusão que Jesus deu a essa situação. Ele disse assim: olha, o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Repare bem na palavra que eu frisei, né? Não é os humilhados serão exaltados, mas sim o que se humilha que será exaltado. E isso faz muita diferença. Lucas ainda relatou o encontro de Jesus com algumas crianças e ensinou que todos aqueles que quiserem herdar o reino de Deus têm que ser semelhantes a elas em sua simplicidade, inocência e humildade. Ainda tem aqui nesse capítulo o encontro de Jesus com um jovem rico.
Jesus o desafiou a vender tudo que tinha e dar aos pobres para que ele pudesse herdar o reino de Deus. Só que esse jovem não conseguiu largar a riqueza do seu coração e saiu sem seguir a Jesus. Logo depois, Jesus ainda previu tudo que o Filho do Homem, ele, o Senhor, haveria de sofrer para então morrer e depois ressuscitar. E no final do capítulo, nos é relatado a história da cura de um cego que estava na beira do caminho, na entrada da cidade de Jericó. Tanto ele como muitos outros enfermos viviam ali mendigando, pedindo esmolas, pois por ali passavam muitos turistas que sempre subiam para Jerusalém ou desciam de volta para sua terra. Quando esse cego soube que era Jesus quem passava por ali, logo começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos tentaram impedir que ele se aproximasse de Jesus, falando para ele parar de gritar, mas o Senhor escutou o seu clamor e mandou que o pegassem e o trouxessem a ele. E quando ele chegou diante de Jesus, ele recebeu a sua cura, conforme lemos no texto no início da devocional. Sabe o que me chama a atenção nesse texto, irmãos? Havia também muitos outros enfermos naquele caminho, mas ninguém disse o que aquele cego falou. Ele chamou Jesus de filho de Davi, ou seja, ele reconheceu que Jesus era o prometido pela palavra, o Salvador que todos esperavam. Aquele cego, ele viu o que ninguém conseguia ver. Os seus olhos físicos estavam atrofiados, mas os seus olhos espirituais enxergaram o que ninguém enxergou. E eu quero dizer a você para pedir ao Senhor para abrir seus olhos espirituais. Eles são até mais importantes do que os seus olhos físicos, pois eles vão te mostrar a presença de Jesus ao seu redor. Não vamos perder a oportunidade de falarmos com o Senhor. Não vamos ficar pensando que estamos caminhando sozinhos nessa vida quando os nossos olhos espirituais estiverem abertos. Não vamos ficar desesperados com as circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós vamos enxergar o que ninguém está vendo. Vamos ver o que os comuns não conseguem ver. E isso só acontece com aqueles que nascem de novo. Foi Jesus que falou o seguinte: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem nasce de novo, o mundo espiritual é descortinado para ele. Então eu te digo, abra os seus olhos. Deus vai te mostrar quem está contigo. Deus vai te mostrar uma saída. Deus vai te dar uma direção. Deus vai te dar um caminho. Amém? Vamos orar ao Senhor para a devocional não ficar tão longa. Ah, como é bom falar desse texto. E eu quero orar, pedir ao Senhor que abra os seus olhos espirituais, para você entender e ver o reino de Deus para a glória do Senhor. Depois, nós vamos fazer aquele momento de oração, colocando diante de Deus as nossas petições. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra que nos fala aqui, Pai, daquele homem que era cego, mas cego fisicamente, e o Senhor o curou para a glória do teu nome. Mas ele viu, Pai, mesmo cego, ele viu o que ninguém estava vendo, ele viu a sua pessoa, ele viu o cumprimento da promessa, e para isso, Pai, nós temos que ter os olhos espirituais abertos. Quem sabe o meu irmão e a minha irmã estão passando momentos difíceis, lutas sem tamanho, meu Pai, e eles, ó Deus, não sabem o que está acontecendo, ficam desesperados, atordoados, atormentados, quando na realidade o Senhor pode abrir-lhes os olhos, meu Pai, para eles enxergarem que mais são os que estão com Ele do que aqueles que estão contra Ele. Que eles, ó Pai, possam abrir os olhos e enxergar o mundo espiritual e ver que o Senhor está com eles. Tira, Senhor, os nossos olhos das coisas materiais, dos problemas, das circunstâncias, das enfermidades aqui. Nos ajude a ver, a contemplar,
a sua presença, a presença do teu Espírito Santo conosco, nos mostra um caminho, uma saída, uma direção, Pai, para a honra, glória e louvor do seu nome. Que não sejamos cegos espirituais, meu Pai, mas nossos olhos espirituais estejam abertos para contemplarmos a beleza da sua santidade. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai. E queremos orar agora, ó Deus, uns pelos outros, fazer aquele momento de oração que fazemos aqui. Primeiramente, agradecemos ao Senhor por todas as ricas e abundantes bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e falhas. Tenha misericórdia de nós, tenha compaixão, perdoa, Deus, as nossas faltas contigo e com os nossos irmãos, Pai, com o nosso próximo. Em nome de Jesus eu quero orar, Pai, e pedir ao Senhor, ó Deus, por cada vida que tem nos acompanhado aqui, até mesmo aqueles que não nos acompanham, mas tem um familiar, tem um amigo que está intercedendo e orando, e muito pode, Senhor, a oração do justo em seus efeitos. Por isso nós oramos aqui. Abençoados sejam todos aqueles que têm nos ouvido, que têm, ó Deus, segurado a sua palavra no coração, que têm enxergado o mundo espiritual e colocado diante de ti, Deus, todas as possibilidades de soluções em suas vidas. Ó Senhor, seja com aqueles que estão doentes, seja com aqueles que estão desesperados. Abençoa as famílias, ó Deus, os maridos, as esposas que têm orado pelos filhos para não caírem nas drogas. Ajuda que essa família possa, Deus, ter o evangelho do Senhor Jesus como base, que este pai, esta mãe ensine os caminhos do Senhor aos teus pequeninos, meu Deus, para que quando eles crescerem, eles não se desviem. Se algum deles, ó Deus, se desviou, que o Senhor faça-os voltar, abra-lhes os olhos espirituais para eles enxergarem que estão indo para o abismo e para o buraco. Em nome de Jesus, tira das drogas, Pai, da pornografia, da prostituição, dos jogos de azar, das apostas, das más companhias. Em nome de Jesus, Pai, abençoe os jovens, os adolescentes, para não caírem nesses engodos e nessas mentiras. Abençoa, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, os trabalhadores, os funcionários, os empresários, meu Pai, os profissionais liberais, os autônomos, os ambulantes, meu Deus, aqueles que estão fazendo de tudo, Deus, para o progresso da nação. Abençoa, Pai, todos que ensinam, os professores, os médicos, os enfermeiros, aqueles que cuidam de pessoas idosas, meu Pai, seja num asilo ou em sua própria casa, que o Senhor esteja ajudando e dando forças a esses filhos. Em nome de Jesus, ajuda aquele, Pai, que trabalha o dia inteiro, já está cansado, não consegue, Deus, descansar numas férias, num feriado, que o Senhor possa dar alívio e graça a esse teu filho. Oro por aqueles que estão ansiosos, com problemas emocionais. Oro, Senhor, por aqueles que estão com problemas espirituais, ouvindo vozes, vendo vultos. Ô Senhor, em nome de Jesus, tu repreendas, Pai, todo esse mal, que o teu Espírito Santo possa expulsar toda a maldade e malignidade que está, Deus, atormentando a vida do meu irmão e da minha irmã, e que nessa casa, nessa vida, nessa família, tenha a paz do Senhor Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, que esse dia seja um dia debaixo da presença do Senhor. O Senhor nos proteja, meu Pai, assim como o Senhor falou que uma galinha protege os seus pintinhos, que o Senhor possa nos proteger debaixo das suas asas. O Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Te agradecemos por tudo desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu creio que essa palavra vai falar ao coração de muitas pessoas. Então, faça a sua parte. Se Deus falou contigo, compartilhe a palavra e diga para a pessoa: olha, Deus falou comigo de forma profunda. Ouça essa mensagem aí que Deus vai falar contigo também. Acredite que Deus pode ganhar uma alma, irmãos, e uma alma vale mais que o mundo inteiro. Tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, curta e se inscreva nos nossos canais e não esqueça de compartilhar. Um grande abraço para você, para sua família. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia. O Senhor os abençoe e eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.